sou Rafaela, professora da Rede Municipal daqui do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa azul. Atrás de mim tem uma estante branca com diversos livros. E essa é a nossa aula de locais de vivência e nossa história. Vamos conversar um pouquinho antes da aula? Eu vou fazer umas perguntinhas e você vai me responder aí de casa, ok? Qual o lugar do seu bairro que você mais gosta de ir? E por que você gosta deste lugar? Você já viveu alguma situação inesquecível nesse lugar? Por exemplo, um gol incrível, uma festa que você tenha gostado bastante na sua escola. Qualquer coisa. Se você já respondeu essas perguntinhas, você já começou a pensar sobre o tema da nossa aula, locais de vivência. Mas antes a gente tem que relembrar o que são esses locais de vivência. Eles são locais onde as nossas memórias são construídas com o passar do tempo. São locais que frequentamos. E também pode ser qualquer lugar, né? Pode ser a praia, escola, praça, igreja, quadra, clube, qualquer lugar. Cada local de vivência possui a sua finalidade. Esses locais são importantes, pois é onde a cultura é construída através da ação de cada um. Praia e escola são bem diferentes, né? Pô, nem pense em chegar com um biquíni na escola. Não vai pegar bem. Vale lembrar que todos esses locais são importantes pelas pessoas e pela interação social que ocorre neles. Nessa aula vamos pensar como esses lugares influenciam nossa própria história. A gente vai trabalhar sempre com a ideia que nós somos sujeitos históricos, ou seja, agentes de ação social que atuam em grupos ou isoladamente e produzem para si ou para a coletividade. Nós somos protagonistas de nossa própria história em relação aos lugares que circulamos e às pessoas que convivemos. Nossos grupos, nos quais estamos inseridos, só nos ajudam a construir memórias e a nossa própria história. Vamos lembrar que somos indivíduos sociais, nos formamos a partir do outro. Então, a gente observando esses locais onde a gente circula e os grupos também com quais interagimos, é bom para conhecermos a nossa própria identidade. Você consegue fazer a relação entre os locais de vivência e a sua própria história? Caso você não tenha conseguido perceber que um interfere no outro, não tem problema. A aula de hoje a gente vai falar justamente disso. A gente vai ver um exemplo aqui bem legal. Primeiro que eu trago aqui é uma escritora negra que talvez você conheça. É a Carolina Maria de Jesus. Se você não conhece, preste atenção que eu vou mostrar uma foto dela agora. Gente, essa é a Carolina Maria de Jesus. Ela foi escritora, compositora e poetisa brasileira. Ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914. Ela é autora de diversos livros. Entre eles, a gente vai destacar Quarto de Despejo e o Diário de Bitita. Ela morou na favela do Canindé, em São Paulo. Seus livros contêm muitos depoimentos que mesclam o cotidiano dos moradores dessa favela e seus próprios sentimentos que ela coloca ali em relação à desigualdade que ela é exposta. Bem, óbvio que a história da Carolina não termina por aí, né? Em 1937, né, foi quando ela vai se mudar para São Paulo, em busca de melhores condições. E em 1948 que ela vai para a favela do Canindé, sobrevivendo como catadora de papel e de ferro. Em 1958, um jornalista, Audálio Dantas, conhece Carolina, se interessa por seus 35 cadernos de anotações em forma de diário. Ele publica isso num artigo, contendo uns trechos desse diário na Folha da Noite. No ano seguinte, volta a divulgar trechos do que seria o seu livro, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960. Com passagem dos diários entre 1955 e 60, quando o livro finalmente é publicado. Ele fez um sucesso gigantesco e ele foi traduzido para 14 línguas. Em 2021, esse ano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu o título de doutora honoris causa a Carolina Maria de Jesus. O livro Quarto do Despejo mostra a relação entre ela, né, seu cotidiano, e o local por onde a Carolina andava enquanto ela catava papel e outros objetos. A partir
partir desse lugar é que ela vai se construindo e construindo também a sua identidade, que já vem, inclusive, no próprio nome do livro, Diário de uma Favelada. Vamos ver rapidinho um trechinho do livro para mostrar qual a importância e para a gente conectar essa ideia do local de vivência com a história e a nossa construção como sujeitos? Então, tá aí um pouquinho de trechos de Quarto de Despejo. Vou ler esse aqui primeiro. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei, remendei para ela calçar. O segundo trecho de Quarto de Despejo que a gente vai ler também. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Uma coisa que vale muito aqui falar é a questão do português. Bem, a Carolina, ela não estudou, não se formou na escola, ela tem pouco estudo. Então ela pode ser considerada quase uma autodidata, porque mesmo sem ter esses estudos formais, ela consegue escrever nitidamente um texto de grande qualidade literária. E vocês podem observar que é de fácil entendimento e podemos ver também justamente essa ideia de Carolina escreve a partir do seu local de vivência, que no caso aí vai ser a favela do Canindé. A gente pode observar que os trechos mostram bem como era a realidade de Carolina e sua relação com a favela, lugar onde vive e onde trabalha. Ela escreve desse lugar. A partir dele, consegue realizar críticas às condições sociais que seu local de vivência é exposto, mostrando como podemos usar a nossa história também como uma forma de resistência e denúncia. Carolina nos mostra também que, para exercermos nosso protagonismo, não precisamos estar em posições prestigiadas de poder. Podemos fazer muito do local onde estamos e com o que nos é oferecido. Vejam que, como eu já falei, ela não estudou tanto. Você pode ver erros de português, erros nas construções dos seus textos. E mesmo assim, isso não vai fazer diferença. Ela consegue traduzir a realidade para quem lê. Você curtiu a Carolina? Bem, eu vou trazer então um outro exemplo de uma outra escritora negra que eu gosto bastante. Ela é a Conceição Evaristo. Vamos também olhar uma foto. Se você conhece a Conceição Evaristo, muito legal. Caso não, problema nenhum. Vamos conhecer a Conceição Evaristo. Gente, tá aí a Conceição Evaristo. Ou melhor, Maria da Conceição Evaristo de Brito. Ela é romancista, contista e poetisa brasileira. Ela nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 1946. Ela nasceu numa comunidade no alto da Avenida Afonso Pena. Ela trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando concluiu seus estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais. O que eu gosto muito é que a Conceição ela ainda está viva. Então a gente pode procurar a Conceição em vários lugares e ela vira e mexe, aparece na televisão. Bem, ela se mudou para o Rio em 1973, ocasião em que é aprovada no magistério. Ela estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela se forma em letras. Na década de 80, 1980, ela entrou em contato com um grupo
Quilomboje. Ela estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros. Entre os diversos livros publicados, a gente pode citar Ponce a Vivência, Becos da Memória. De contos, a gente tem Submissas Lágrimas de Mulheres, meu favorito, Olhos d'Água. Esse ganhou prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, em 2015. E ela tem um livro de poesia chamado Poemas da Recordação e Outros Movimentos. A Conceição tem um conceito que não é tão simples, mas que eu vou trazer aqui para a aula de hoje e vou tentar explicar. Trata-se da ideia de escrevivência. É um conceito em que a escrita nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora, mas ela não é uma autobiografia. Nas suas narrativas são baseadas nas experiências que a autora teve no seu cotidiano. Diferente da Carolina Maria, que escreve o que vê, Conceição escreve a partir do que viveu. Seus personagens não são autobiográficos. Não são pessoas que ela conhece, mas que eles carregam um pedacinho das suas experiências. Igual a gente fez com a Carolina, também eu trouxe aqui uma poesia da Conceição para a gente dar uma lida. O nome dessa poesia é Certidão de Óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados negros, estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo no escuro, o corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os navios negreiros. Os locais de vivência de Conceição Evaristo influenciaram sua obra, desde a sua infância na favela do Penduraçaia, em Belo Horizonte, até o contato com a Universidade e movimentos negros. Todos esses locais estão presentes na sua obra, e é através deles e de sua trajetória que ela consegue denunciar a situação dos negros no Brasil. Mais que entretenimento, as obras de Conceição são denúncias e resistência, e por ela podemos ver que precisamos lutar ainda mais para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. A aula de hoje já está acabando. Espero que você tenha conseguido entender como os locais de vivência fazem parte de quem nós somos e a partir deles construímos a nossa própria identidade. Agora é com você. Pense no conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, lembrando que você escreve a partir da sua experiência. E que tal você criar um pequeno texto com início, meio e fim? Um conto. Você pode escrever ou gravar um áudio. Escolhe um cenário conhecido, pense nas suas experiências, nas pessoas que você conhece, e a partir dessa memória associada ao local de vivência escolhido, crie a sua própria história. Quem sabe depois de pronta, você posta nas redes sociais. Bem, até a próxima. Tchau, tchau.